Nós estamos lendo do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, escrito por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 84. As cerimônias de sacrifício executadas por Vasudeva. Entre as mulheres presentes em Kurukshetra durante o eclipse solar estavam Kunti, Gandhari, Draupadi, Subhadra e as rainhas de muitos outros reis, como também as gopis de Vrindavana. Quando as diferentes rainhas do Senhor Krishna fizeram suas descrições de como elas tinham se casado e sido aceitas pelo Senhor Krishna como suas esposas, todas as mulheres da dinastia Kuru ficaram maravilhadas. Elas ficaram muito admiradas ao ver como todas as rainhas de Krishna eram apegadas a ele com carinho e afeto. Quando ouviram falar da intensidade do amor e afeição das rainhas para com Krishna, elas não puderam evitar que seus olhos se enchessem de lágrimas. Enquanto as mulheres conversavam entre si, e os homens também estavam envolvidos em suas conversas, chegaram de todas as direções quase todos os sábios importantes e ascetas que tinham vindo com o propósito de ver o Senhor Krishna e Balarama. Destes sábios, os principais eram Krishna Dvapayana Vyasa, o grande sábio Narada, Tyavana, Devala, Asita, Vishvamrita, Satananda, Bharadvaja, Gautama, o Senhor Parashurama, junto com seus discípulos, Vashishta, Galava, Brigu, Pulastya, Kashyapa, Atri, Markandeya, Brihaspati, Dvita, Trita, Ekata, os 4 filhos Kumara de Brahma, Sanaka, Sananda, Sanatana e Sanat Kumara, Angira, Agastya, Yagnavalkya e Vamanadeva. Assim que os sábios e ascetas chegaram, todos os reis, inclusive Maharaj Yudhishthira, outros Pandavas e o Senhor Krishna e Balarama, imediatamente levantaram-se dos seus assentos e ofereceram cumprimentos, curvando-se diante dos sábios universalmente respeitados. Em seguida, os sábios receberam as devidas boas-vindas, sendo oferecidos assentos e água para lavar seus pés. Frutas saborosas, guirlandas de flores, incenso e polpa de sândalo foram presenteadas e todos os reis, conduzidos por Krishna e Balarama, adoraram os sábios de acordo com as regras e regulamentos védicos. Quando todos os sábios estavam confortavelmente sentados, o Senhor Krishna, que veio para dar proteção à religião, começou a falar-lhes em nome de todos os reis. Quando Krishna iniciou seu discurso, todos ficaram calados, estando ansiosos para ouvir e entender suas palavras de boas-vindas aos sábios. O Senhor Krishna falou assim: todas as glórias aos sábios e ascetas reunidos. Hoje, todos sentimos que nossas vidas tornaram-se prósperas. Hoje, alcançamos a meta desejada da vida, porque vemos agora face a face todos os sábios e ascetas liberados e elevados, a quem até mesmo os grandes semideuses nos céus desejam ver. Os que são neófitos em serviço devocional e que simplesmente oferecem suas respeitosas reverências à deidade no templo, mas não podem perceber que o Senhor está situado no coração de todos, bem como aqueles que simplesmente adoram diferentes semideuses para a realização de seus próprios desejos luxuriosos,
estão impossibilitados de entender a importância destes sábios. Eles não podem tirar proveito da recepção destes sábios, vendo-os com seus próprios olhos, tocando seus pés de lótus, perguntando sobre o seu bem-estar, ou por adorá-los com fervor. Devotos neófitos ou religiosos não podem entender a importância de grandes Mahatmas. Eles vão ao templo por formalidade e prestam suas respeitosas reverências à deidade. Não obstante, quando a pessoa é promovida à próxima plataforma de consciência transcendental, ela pode entender a importância dos Mahatmas e devotos, e naquela fase a pessoa tenta agradá-los. Portanto, o Sr. Krishna disse que o neófito não pode entender a importância dos grandes sábios, devotos ou ascetas. O Sr. Krishna continuou: a pessoa não pode se purificar somente viajando para lugares santos de peregrinação e tomando um banho lá, ou vendo as formas de semideuses nos templos. Contudo, se a pessoa por acaso venha conhecer um grande devoto, um Mahatma, que é representante da personalidade de Deus, ela se purifica. Para se purificar, ordena-se que ele adore o fogo, o sol, a lua, a terra, a água, o ar, o céu e a mente. Através da adoração de todos os elementos e suas deidades predominantes, a pessoa pode gradativamente se liberar da influência da inveja. Porém, todos os pecados de uma pessoa invejosa podem imediatamente ser anulados, simplesmente servindo uma grande alma. Meus queridos e venerados sábios e respeitáveis reis, vocês podem entender de mim que uma pessoa que aceita este corpo material, feito de 3 elementos, muco, bile e ar, como seu próprio ego, que considera sua família e seus parentes como sendo dela, que aceita coisas materiais como adoráveis, ou que visita lugares santos de peregrinação apenas para tomar um banho, mas nunca se associa com grandes personalidades, sábios e Mahatmas. Tal pessoa, embora na forma de um ser humano, é nada mais que um animal como um asno. Enquanto a autoridade suprema, o Sr. Krishna, assim falava com muita gravidade, todos os sábios e ascetas permaneceram em silêncio total. Eles ficaram pasmos ao ouvi-lo falar a filosofia absoluta da vida de um modo tão conciso. A menos que a pessoa seja muito avançada em conhecimento, ela pensa que seu corpo é seu ego, considera seus membros familiares como sua propriedade e sua terra natal como sendo adorável. Deste conceito de vida surgiu a moderna ideologia do nacionalismo. O Sr. Krishna condenou tais ideias e também condenou pessoas que se esforçam para ir a lugares santos de peregrinação, tomar um banho e voltarem sem aproveitar a oportunidade de se associar com os grandes devotos e Mahatmas que vivem por lá. Tais pessoas são comparadas ao animal mais tolo, o asno. Todos aqueles que ouviram consideraram o discurso do Sr. Krishna durante algum tempo e concluíram que o Sr. Krishna era de fato a suprema personalidade de Deus, representando o papel de um ser humano comum, que é forçado a assumir um certo tipo de corpo como resultado das reações das suas ações passadas. Ele estava assumindo este passatempo como um ser humano comum,
simplesmente para ensinar às pessoas em geral como elas deveriam viver para a perfeição da missão humana. Tendo concluído que Krishna era a suprema personalidade de Deus, os sábios dirigiram-se a ele da seguinte maneira: Querido Senhor, supõe-se que nós, os líderes da sociedade humana, possuímos a filosofia apropriada de vida. Contudo, estamos confusos pelo feitiço de sua energia externa. Estamos surpresos em ver seu comportamento, que é exatamente igual àquele de um ser humano comum, e que esconde sua real identidade como a suprema personalidade de Deus. Consideramos, portanto, que seus passatempos são todos maravilhosos. Nosso querido Senhor, por sua própria energia, você cria, mantém e aniquila toda a manifestação cósmica de diferentes nomes e formas, assim como a Terra cria muitas formas de pedra, árvores e outras variedades de nomes e formas, e ainda permanece a mesma. Embora você crie variedades de manifestações por sua energia, você não se altera por todas essas ações. Nosso querido Senhor, estamos simplesmente perplexos por ver seus atos maravilhosos. Embora você seja transcendental a toda esta criação material e seja o Senhor Supremo e a super-alma de todas as entidades vivas, você aparece nesta terra por sua potência interna para proteger seus devotos e destruir os descrentes. Por tal aparecimento, você restabelece os princípios da religião eterna, que a sociedade humana esquece devido à longa associação à energia material. Nosso querido Senhor, você é o Criador das ordens sociais e estágios espirituais da sociedade humana, de acordo com qualidade e trabalho, e quando estas ordens são mal interpretadas por pessoas sem escrúpulos, você aparece e os restabelece. Querido Senhor, o conhecimento védico é a representação do seu puro coração. Austeridades, estudo dos Vedas e transe meditativos conduzem a diferentes realizações do seu ego em seus aspectos manifestado e imanifesto. Todo mundo fenomenal é uma manifestação de sua energia impessoal. Contudo, você mesmo, como a personalidade original de Deus, não se encontra manifestado aqui. Você é a alma suprema, o supremo Brahman. As pessoas que seguem a cultura bramínica podem compreender a verdade sobre sua forma transcendental. Por conseguinte, você sempre respeita os Brahmanas e é o mais elevado seguidor de toda a cultura bramínica. Por esta razão, você é conhecido como Brahmanya Deva. Nosso querido Senhor, você é a última palavra em boa fortuna e o abrigo último de todos os santos. Então, todos nós entendemos que alcançamos a perfeição de nossas vidas, da educação, das austeridades e aquisição de conhecimento transcendental, ao encontrarmos você. Na verdade, você é a meta última de todas as realizações transcendentais. Nosso querido Senhor, seu conhecimento é ilimitado, sua forma é transcendental e existe eternamente em plenitude de felicidade e conhecimento. Você é a suprema personalidade de Deus, o Brahman Supremo, a alma suprema. Estando encoberto pela ilusão da sua potência interna, Yogamaya, você está agora temporariamente ocultando suas potências ilimitadas. Contudo, ainda assim,
podemos entender sua posição elevada, e assim todos lhe oferecemos nossas respeitosas reverências. Querido Senhor, você está desfrutando seus passatempos no papel de um ser humano, ocultando seu verdadeiro caráter de opulência transcendental. Logo, nenhum dos reis presentes aqui, até mesmo os membros da dinastia Yadu, que constantemente se associam, comem e se sentam com você, podem entender que você é a causa original de todas as causas, a alma de todo o mundo e a causa original de toda a criação. Quando uma pessoa sonha à noite, figuras fictícias criadas pelo sonho são aceitas como reais, e o corpo onírico, imaginário, é tido como real. Durante aquele período, a pessoa esquece que além do corpo criado em sonho, há outro, um corpo real, no seu estado desperto. De igual modo, também, a alma condicionada confusa, no estado desperto, considera o gozo dos sentidos como verdadeira felicidade. A alma espiritual é encoberta ao desfrutar os sentidos do corpo material, e sua consciência se contamina materialmente. É devido à consciência material que não se pode compreender a suprema personalidade de Deus, Krishna. Todos os grandes yogis místicos esforçam-se para reavivar sua consciência de Krishna por meio da prática madura do sistema de yoga, unicamente para entender seus pés de lótus. Eles meditam em sua forma transcendental para anular suas reações pecaminosas acumuladas. É dito que a água do Ganges pode extinguir grandes quantidades de reações pecaminosas de uma pessoa. Mas a água do Ganges só é gloriosa devido a seus pés de lótus. A água do Ganges flui como a transpiração dos pés de lótus de sua onipotência. E todos somos tão afortunados que hoje pudemos ver seus pés de lótus diretamente. Querido Senhor, somos todos almas rendidas, devotos de sua onipotência. Portanto, por favor, seja amável e conceda-nos sua misericórdia sem causa. Sabemos bem que pessoas que foram liberadas devido à constante ocupação em seu serviço devocional já não estão contaminadas pelos modos materiais da natureza. Assim, elas tornaram-se elegíveis para serem promovidas ao reino de Deus no mundo espiritual. Depois de terem oferecido orações ao Sr. Krishna, os sábios reunidos quiseram pedir permissão ao rei Dhritarashtra e ao rei Yudhishthira, e então partir para os seus respectivos ashramas. Porém, naquele momento, Vasudeva, o pai do Sr. Krishna e o mais ilustre de todos os homens piedosos, aproximou-se dos sábios e, com grande humildade, ofereceu suas reverências, caindo aos seus pés. Vasudeva disse: Meus queridos grandes sábios, vocês são mais respeitados que os semideuses. Dessa forma, ofereço-lhes minhas respeitosas reverências. Gostaria que vocês aceitassem meu pedido, se assim desejarem. Considerarei uma grande bênção se vocês, por obséquio, explicarem a atividade fruitiva suprema, através da qual a pessoa pode anular as reações de todas as outras atividades. O grande sábio Narada era o líder de todos os sábios presentes e, portanto, começou a falar. Meus queridos sábios, disse ele, não é muito difícil de entender que, por causa de sua grande bondade e simplicidade, Vasudeva, que se tornou pai da personalidade de Deus, aceitando Krishna como seu filho,
esteja inclinado a nos perguntar pelo seu bem-estar. É dito que a familiaridade diminui a importância de uma pessoa. Como tal, Vasudeva, tendo Krishna como seu filho, não considera Krishna com temor e reverência. Ocasionalmente, é visto que pessoas que vivem às margens do Ganges não consideram este rio muito importante e vão tomar banho em um lugar de peregrinação distante. Não há qualquer necessidade de Vasudeva nos pedir instrução quando o Sr. Krishna está pessoalmente presente, porque seu conhecimento nunca pode ser superado em qualquer circunstância. O conhecimento dele não é afetado pelo processo de criação, manutenção e aniquilação, nem é jamais influenciado por qualquer razão além dele mesmo. Também não é agitado pelas interações das qualidades materiais, ou alterado com o passar do tempo. Sua forma transcendental é plena de conhecimento e nunca se contamina pela ignorância, orgulho, apego, inveja ou gozo dos sentidos. Seu conhecimento nunca está sujeito às leis do karma, no que tange às atividades piedosas ou impiedosas, nem é influenciado pelos 3 modos da energia material. Ninguém é superior ou igual a ele, porque ele é a autoridade suprema, a personalidade de Deus. O ser humano condicionado comum pode pensar que a alma condicionada, que está encoberta pelos seus sentidos materiais, mente e inteligência, é igual a Krishna. Mas o Sr. Krishna é exatamente como o Sol, que, embora às vezes possa aparecer, nunca é coberto pela nuvem, neve ou névoa, ou por outros planetas durante um eclipse. Quando os olhos de homens menos inteligentes ficam bloqueados por tais influências, eles pensam que o Sol é invisível. De igual modo, as pessoas influenciadas pelos sentidos, viciadas ao prazer material, não podem ter uma visão clara da suprema personalidade de Deus. Em seguida, os sábios presentes dirigiram-se a Vasudeva, na presença do Sr. Krishna, Balarama e muitos outros reis. Como Vasudeva havia pedido, eles deram suas instruções. Para anular as reações às atividades fruitivas e os desejos que impelem a pessoa para atividades fruitivas, deve-se, com fé e devoção, executar os sacrifícios prescritos destinados a adorar o Sr. Vishnu. O Sr. Vishnu é o beneficiário dos resultados de todas as cerimônias sacrificiais. Grandes personalidades e sábios, que podem ver tudo claramente com os olhos das Escrituras reveladas e possuem a visão das 3 fases do elemento tempo, a saber, passado, presente e futuro, recomendaram, por unanimidade, que para purificar a poeira da contaminação material acumulada no coração e para desobstruir o caminho da liberação, e assim alcançar felicidade transcendental, a pessoa deve agradar ao Sr. Vishnu. Recomenda-se como o único caminho auspicioso para os que vivem com os chefes de família em uma das ordens sociais mais elevadas, Brahmana, Kshatriya e Vaishya, a adoração à suprema personalidade de Deus, Sr. Vishnu, que é conhecido como Purushottama, a pessoa original. Todas as almas condicionadas dentro deste mundo material têm desejos muito arraigados de assenhorar-se dos recursos da natureza material. Todos querem acumular riquezas, desfrutar a vida ao máximo, ter uma esposa, casa e filhos, ficar feliz neste mundo
e se elevar aos planetas celestiais na próxima vida. Entretanto, estes desejos são a causa da escravidão material da pessoa. Então, para se liberar desta escravidão, a pessoa tem que sacrificar, para a satisfação do Sr. Vishnu, suas riquezas ganhas honestamente. O único processo para anular todos os tipos de desejos materiais é ocupar-se no serviço devocional ao Sr. Vishnu. Deste modo, uma pessoa autocontrolada, mesmo enquanto permanece na vida de chefe de família, deve suprimir os 3 tipos de desejos materiais, a saber, o desejo de aquisição de opulências materiais, de desfrute de esposa e filhos e de elevação aos planetas superiores. No final, ela deveria deixar a vida de chefe de família, aceitar a ordem renunciada e ocupar-se completamente no serviço devocional ao Senhor. Todos, até mesmo se nascido em um estado elevado, como Brahmana, Kshatriya ou Vaishya, estão certamente endividados com os semideuses, sábios, antepassados e outras entidades vivas. E para liquidar todas estas dívidas, a pessoa deve executar sacrifícios, estudar a literatura védica e gerar filhos na vida religiosa de chefe de família. Se de alguma maneira a pessoa aceitar a ordem renunciada de vida, sem liquidar estas dívidas, ela certamente cairá de sua posição. Hoje, você já liquidou suas dívidas para com seus antepassados e sábios. Agora, por executar sacrifícios, você pode libertar-se da obrigação para com os semideuses e, por conseguinte, tomar pleno abrigo da suprema personalidade de Deus. Meu querido Vasudeva, certamente você já executou muitas atividades piedosas em suas vidas passadas. Caso contrário, como poderia ser o pai de Krishna e Balarama, a suprema personalidade de Deus? O santo Vasudeva, depois de ouvir todos os sábios, ofereceu suas respeitosas reverências aos seus pés de lótus. Consequentemente, ele agradou aos sábios e então pediu-lhes que executassem os yajnas. Quando os sábios foram selecionados como sacerdotes dos sacrifícios, eles, por sua vez, induziram Vasudeva a coletar a parafernália requerida para a execução dos yajnas naquele lugar de peregrinação. Quando Vasudeva foi assim persuadido a iniciar a execução dos yajnas, todos os membros da dinastia Yadu tomaram seus banhos, vestiram-se muito bem, decoraram-se formosamente e adornaram-se com flores de lótus. As esposas de Vasudeva, vestidas com belas roupas e ornamentos e colares dourados, aproximaram-se da arena de sacrifício, carregando em suas mãos os artigos exigidos para as oferendas sacrificiais. Quando tudo estava completo, ouviu-se a vibração de mirdangas, búzios, tímbales e outros instrumentos musicais. Dançarinos profissionais, de ambos os sexos, começaram a dançar. Os sutas e magadas, que eram cantores profissionais, começaram a oferecer canções devocionais. E os Gandharvas e suas esposas, cujas vozes eram muito doces, começaram a entoar muitas canções auspiciosas. Vasudeva untou seus olhos com um cosmético negro, passou manteiga em cima do corpo e então, com suas 18 esposas, lideradas por Devaki, sentou-se diante dos sacerdotes, a fim de se purificar com a cerimônia de Abhishekam. Quando a cerimônia estava sendo estritamente observada, de acordo com os princípios das Escrituras, Vasudeva assemelhava-se à lua cercada pelas estrelas.
porque estava sendo iniciado para o sacrifício. Ele estava vestido com uma pele de veado, mas todas suas esposas estavam vestidas com sares muito belos, braceletes, colares, sinos de tornozelo, brincos e muitos outros ornamentos. Vasudeva parecia muito bonito, cercado pelas suas esposas, exatamente como o Rei dos Céus, quando ele executa tal sacrifício. Naquele momento, quando o Sr. Krishna e o Sr. Balarama, na companhia de suas esposas, filhos e parentes, sentaram-se naquela grande arena de sacrifícios, parecia que a suprema personalidade de Deus estava presente, juntamente com todas as entidades vivas e múltiplas energias, que são suas partes. Temos informações dos Shastras que o Sr. Krishna tem múltiplas energias e partes integrantes, mas agora, naquela arena de sacrifício, todos puderam experimentar de fato como a suprema personalidade de Deus existe eternamente, com suas diferentes energias. Naquela ocasião, o Sr. Krishna assemelhava-se ao Sr. Narayana e o Sr. Balarama parecia-se com Sankarsana, o reservatório de todas as entidades vivas. Vasudeva agradou o Sr. Vishnu, executando diversos tipos de sacrifícios, como Jyotishtama e Darsha Purnamasa. Alguns destes yagnas são chamados Prakrita, e outros são conhecidos como Shaurya Satra ou Vaikrita. Depois disso, os sacrifícios conhecidos como Agnihotra também foram executados, e os artigos prescritos foram oferecidos de modo apropriado. Assim o Sr. Vishnu ficou satisfeito. O propósito último do oferecimento de oblações em sacrifício é agradar o Sr. Vishnu. Mas nesta era de Kali, é muito difícil coletar os diversos artigos requeridos para oferecer sacrifícios. As pessoas não têm nem os meios para reunir a parafernália exigida, nem o conhecimento necessário ou a tendência para oferecer tal sacrifício. Logo, nesta era de Kali, na qual as pessoas são muito desafortunadas, cheias de ansiedades e perturbadas por vários tipos de calamidades, o único sacrifício recomendado é o desempenho de Sankirtana Yagna. A adoração do Sr. Chaitanya por este Sankirtana Yagna é o único processo recomendado nesta era. Depois da execução dos diferentes sacrifícios, Vasudeva ofereceu amplas riquezas e vestimentas, ornamentos, vacas, terra e criadas para os sacerdotes. Depois disso, todas as esposas de Vasudeva tomaram os banhos Avabrita e executaram a parte dos deveres sacrificiais, conhecida como Patni Samyajya. Depois de terminar o oferecimento com toda a parafernália exigida, todos tomaram banho juntos nos lagos construídos por Parashurama, que são conhecidos como Rama Radha. Depois que Vasudeva e suas esposas tomaram banho, todas as vestimentas e os ornamentos que eles tinham usado foram distribuídos às pessoas subordinadas, ocupadas em cantar, dançar e em atividades semelhantes. Podemos notar que a execução de sacrifício exige a distribuição profusa de riquezas. A caridade é oferecida no princípio aos sacerdotes e aos brahmanas, e roupas e ornamentos usados são dados em caridade para os auxiliares subordinados, depois do desempenho do sacrifício. Após oferecer os artigos usados aos cantores e recitadores, Vasudeva e suas esposas vestiram-se com novos ornamentos e vestuário e alimentaram a todos muito suntuosamente, desde os brahmanas
até os cães. Depois disto, todos os amigos, membros familiares, esposas e filhos de Vasudeva reuniram-se em companhia de todos os reis e membros das dinastias Vidarbha, Koshala, Kuru, Kashi, Kekaya e Srinjaya. Os sacerdotes, os semideuses, as pessoas em geral, os antepassados, os fantasmas e os charnas foram todos plenamente recompensados, tendo recebido suficientes presentes e honras respeitosas. Em seguida, todas as pessoas reunidas pediram a permissão ao Sr. Krishna, o esposo da deusa da fortuna, e enquanto glorificavam a perfeição do sacrifício realizado por Vasudeva, partiram para suas respectivas casas. Naquele momento, quando o rei Dhritarashtra, Vidura, Yudhishthira, Bhima, Arjuna, Bhishmadeva, Dronacharya, Kunti, Nakula, Sahadeva, Narda, o Sr. Vyasadeva e muitos outros parentes e consanguíneos estavam a ponto de partir, sentiram a dor da separação e então abraçaram cada um dos membros da dinastia Yadu com grande sentimento. Muitos outros, que estavam reunidos naquela arena de sacrifício, também partiram. Logo após, o Sr. Krishna e o Sr. Balarama, em companhia do rei Ugrasena, satisfizeram os habitantes de Vrindavana, encabeçados por Maharaja Nanda, e os vaqueiros, oferecendo profusamente todos os tipos de presentes para adorá-los e agradá-los. Devido aos seus fortes sentimentos de amizade, os habitantes de Vrindavana permaneceram com os membros da dinastia Yadu durante um tempo considerável. Depois de executar este sacrifício, Vasudeva sentiu-se tão satisfeito que não havia limites para sua felicidade. Todos os membros da sua família estavam consigo, e em sua presença, Vasudeva pegou nas mãos de Nanda Maharaj e dirigiu-se a ele do seguinte modo: Meu querido irmão, a suprema personalidade de Deus criou um grande motivo de apego, conhecido como elo de amor e afeição. Eu penso que é um trabalho muito difícil, até mesmo para os grandes sábios e pessoas santas, romper este elo de amor. Meu querido irmão, você exibiu sentimentos de amor para comigo, que eu não fui capaz de retribuir. Portanto, penso que sou ingrato. Você se comportou exatamente como é próprio das pessoas santas, mas eu nunca poderei recompensá-lo. Não tenho meios para retribuir seus procedimentos amigáveis. Não obstante, estou confiante que nosso elo de amor nunca será quebrado. Nossa amizade deve sempre continuar, apesar da minha incapacidade de recompensá-lo. Espero que você me perdoe por esta incapacidade. Meu querido irmão, no princípio, devido ao meu encarceramento, nunca pude servi-lo como um amigo. E embora no momento presente eu seja muito opulento, fiquei cego por causa de minha prosperidade material. Portanto, não posso satisfazê-lo corretamente, até mesmo nesta ocasião. Meu querido irmão, você é tão bom e gentil que oferece todos os respeitos aos outros, porém não exige respeito algum para si próprio. Uma pessoa que busca progresso auspicioso na vida deve evitar possuir muita opulência material, de forma que não se torne cega e presunçosa, devendo cuidar de seus amigos e parentes. Enquanto Vasudeva falava com Nanda Maharaj deste modo, ele estava tomado por um grande sentimento de amizade por Nanda Maharaj e pelas atividades benéficas que este executara em seu favor.
Por esta razão, os seus olhos encheram-se de lágrimas e ele começou a chorar. Nanda Maharaj, desejando agradar seu amigo Vasudeva e sendo afetuosamente apegado com amor ao Sr. Krishna e Balarama, passou 3 meses em sua associação. Ao término deste tempo, todos os membros da dinastia Yadu tentaram agradar os habitantes de Vrindavana para o contentamento de seus corações. Os membros da dinastia Yadu tentaram satisfazer Nanda Maharaj e seus associados, oferecendo-lhes roupas, ornamentos e muitos outros valiosos artigos, e todos ficaram completamente satisfeitos. Vasudeva, Ugrasena, o Sr. Krishna, o Sr. Balarama, Uddhava e todos os outros membros da dinastia Yadu deram seus presentes individuais para Nanda Maharaj e seus associados. Depois que Nanda Maharaj recebeu estes presentes de despedida, ele partiu juntamente com seus associados para Vrajabhumi, Vrindavana. As mentes dos habitantes de Vrindavana permaneceram, porém, com Krishna e Balarama. Portanto, todos voltaram para Vrindavana sem suas mentes. Quando os membros da família Vrishni viram todos os seus amigos e visitantes partindo, eles observaram que a estação chuvosa estava se aproximando e assim decidiram regressar a Dwarka. Eles estavam completamente satisfeitos, pois consideravam Krishna como tudo. Quando voltaram a Dwarka, descreveram com grande satisfação o sacrifício executado por Vasudeva, seu encontro com vários amigos e bem-querentes, e vários outros incidentes que tinham acontecido durante as viagens aos lugares de peregrinação. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do capítulo 84 de Krishna, intitulado As Cerimônias Sacrificatórias executadas por Vasudeva.